eu me senti como se eu estivesse atravessando uma pandemia. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Nós somos pequenos, mas quando nós juntamos, nós somos muito e fazemos muita diferença aí na economia e na vida das pessoas. O mais interessante disso, falando mais pro público, que quando o JF Sabor ele tá acontecendo, o Juiz de Fora abre um cardápio novo, né? Eu quero te pedir desculpa por não ter enxergado seu talento. Você era um talento esquecido, que ninguém via. Você tá de parabéns pelo que você tá fazendo nesse trabalho enquanto a Brasel. E o que você precisar de mim, eu tô junto com você. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos aqui convidados com experiência, história de vidas fantásticas que irão nos inspirar a atingir o tão sonhado próximo nível. E hoje nós estamos aqui com a Franciele Galil, presidente da Abrazel, e com o Jefferson, que é meu xará, né, reincidente aqui pela segunda vez no nosso podcast, que é proprietário da agência Format, responsável pela comunicação da Abrazel. Franciele, seja bem-vinda ao nosso BPN Podcast. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para a gente poder falar um pouquinho da Abrazel, para que as pessoas possam conhecer e falar do próximo nível da Abrazel, né? Claro que a gente vai Bacana. falar sobre isso aqui. Bacana. Jefferson, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, cara. Xará, esse nome é bom, hein, cara? Não Esse é? nome é bom, tá? Ué. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso BPN Podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite. Inclusive, é um prazer para nós, quanto agência, né, ter essa parceria de longa data com a Brasel. A gente já vai para o 4º ano, né, Fran, de parceria, e a gente vem todo ano subindo um nível a mais, Isso é importante. tanto na comunicação quanto nos resultados. Gente, nós estamos realizando esse podcast aqui há poucos dias da maior, eu vou dizer que é maior, porque nos anos 40 me parece que houve uma catástrofe aqui em Juiz de Fora, mas aqui sim, da nossa geração, a maior tragédia da nossa geração, que aconteceu, infelizmente, há poucos dias. Nós ainda estamos, eu estava na linha de frente, acredito que vocês também, muita gente ainda está com a bota suja de barro, né? Literalmente. E muita gente ainda está velando seus mortos, né? Então nós estamos muito colados aí nessa tragédia que aconteceu. Eu queria saber, para a gente começar o nosso podcast aqui, quais foram os primeiros, né? Como que a Brasel ela recebeu os primeiros contatos em relação a essa tragédia? Então, foi algo que nos surpreendeu. Eu, particularmente, Jefferson, eu me senti como se eu estivesse atravessando uma pandemia. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Eu fiquei muito aborrecida, tive aí os meus momentos de ficar perdida por onde começar, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso. Mas aí eu tenho uma máxima comigo que eu tenho um limite de tempo para a emoção me gerir. E aí eu falei assim, passou umas 2 horas e eu batendo cabeça, falei assim: "Chega, centraliza e vamos ser mais racionais. Vamos começar a ver como agir, o que fazer de uma forma organizada para trazer um resultado emergencial e efetivo". E nesse primeiro momento, eu penso, e foi o que eu fiz, é levar informações de credibilidade do que fazer, como fazer, aonde ir, onde não ir, né? Ter os canais fidedignos de informações precisas, porque a gente já está num momento de calamidade, num momento de desespero. Se a gente inflama mais essa situação, a gente cresce esse desespero. Então, os primeiros passos que eu tive foi dar orientação aos nossos associados através de um grupo de WhatsApp que nós temos, com todos os proprietários, né? Graças a Deus, a gente teve ocorrências nas empresas, mas não no mesmo nível que aconteceu
com as famílias, com a sociedade civil de um modo geral, que houve morte, né? Mas até porque o bem material ele é passível de ser recuperado. Então, durante os dias em que a chuva estava mais forte, eu acompanhava isso online e à medida que eu via, aconteceu um problema ali na rua Padre Café, isso era 10h30 da noite. Eu ligava para os meus associados que tinham os negócios ali para saber como que eles estavam, se chegou alguma coisa a atingir o negócio deles, qual que era a situação real do colaborador, como que eles iam fazer para levar o colaborador em segurança para casa. E aí isso foi trazendo, né, para a gente informações para que a gente pudesse trocar isso dentro do grupo e orientação, até para quem quisesse chegar a esses locais para trazer ajuda. Então, foram dias difíceis, que não foram fáceis. Eu, Imagino. eu particularmente, a chuva foi na segunda-feira e eu estava em casa, mas numa tranquilidade, vendo aquela chuva cair. E eu tô assim, eu moro no 10º andar e de cima você não consegue nunca ter a dimensão É. que a chuva tá muito forte. E eu Sim. fiquei tão tranquila e tô lá no meu momento de ócio, dormi igual uma lady. Quando foi no outro dia de manhã, na terça de manhã, que eu pego o meu celular, E só no começaram a meu vir aquelas condomínio imagens. tinha umas 300 mensagens de morador. Eu falei assim, não é possível. E olha que eu fui até a varanda, ainda olhei assim e não vi nada. Aí quando eu peguei o celular, eu falei assim: não é possível. Aí que eu voltei na varanda que eu vi muitos estragos que tinham acontecido ali no entorno, porque eu moro ali no Granbury. E aí eu comecei a falar assim: não é possível que eu não vi nada disso acontecer nessa madrugada inteira. E a partir desse momento eu comecei a fazer os movimentos que a gente tem que fazer. Procurei seguir as recomendações das autoridades, né? Então, na terça-feira, eu não saí de casa para não ser mais uma na rua, dificultando o trânsito, até porque a gente não tinha um direcionamento também do aonde podia passar, aonde não podia. Enfim, o caos foi instalado, né? Mas graças a Deus aí a gente está vencendo, como se diz, essa primeira etapa que foi algo muito emergencial e que a gente tinha que estancar essa Sim, hemorragia, né? verdade. Engraçado que na quarta, né? Ou na terça, quando eu acordei, a primeira imagem que veio foi daquela senhorinha agarrando No no poste. poste. Gente, aquilo é chocante É. demais. Demais. Eu acho que tinham algumas pessoas numa vidraça batendo, Sim, 4 ou 5 pessoas. Então, ali eu já tive uma ideia de como que estava do lado de fora. É. Da mesma coisa, eu estava dentro de casa, não vi nada, não vi nem barulho, mas quando eu olhei aquela imagem, aquilo me chocou muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Já existem os primeiros números dos estabelecimentos atingidos, que vão precisar de algum certo tipo de auxílio, de ajuda? Já existem números de estabelecimentos que não vão conseguir funcionar amanhã, por exemplo? oficialmente nós não temos. Foram conversas que fomos tendo com alguns pontualmente, mas já temos aí formulários de pesquisa, onde a Brasel está em parceria com a Associação Comercial e também tem um formulário de pesquisa através do Sindicomércio para que os empresários possam responder, para que a gente possa começar a ter a dimensão de quem efetivamente teve prejuízo ou não. O que acontece no empresariado? Não vou falar só nos bares, restaurantes, lanchonetes, não. Nas empresas de um modo geral. Muitas delas têm seguro. Então, às vezes, pode resolver através do seguro se o estabelecimento tiver esse tipo de cobertura. Já lançou agora linhas de crédito através do BDMG para as empresas que tiveram perdas. Essas perdas não necessariamente têm que ser as perdas materiais que foi na enxurrada. As empresas que foram lesadas pela falta de movimento, que foi uma realidade, né? As que conseguiram funcionar nesses dias e que não tiveram as perdas materiais, não tinha cliente. Entendi. Funcionaram de uma forma diferente, reduzida, horário reduzido, porque muitos dos colaboradores não conseguiram chegar na terça-feira, nem tampouco na quinta-feira. Então, foi um movimento totalmente atípico. E isso, obviamente, impacta na empresa, porque
Chega agora o início de março, chegam as contas, Não para. chegam os salários para pagar, isso não para e nem espera. E aí, essas empresas também que sofreram nesse sentido, caso elas não tenham uma reserva, não tenham capital de giro, também podem solicitar o crédito no BDMG. Oficialmente, é isso que nós temos para as empresas. A nossa expectativa agora é que, ao longo dessa semana, a gente consiga, através dessa pesquisa, ter números mais fidedignos, para inclusive orientar nós, enquanto associação, a buscar o remédio que vá realmente trazer a solução para A aquela solução. empresa. Entendi, bacana. Ô Jefferson, toda vez que acontecem grandes tragédias, elas trazem à tona os melhores sentimentos humanos e os piores também, infelizmente, né? Como está sendo organizar a comunicação da Abrazel nesse momento de crise, nesse momento de caos? Porque imagino que deve ter muita fake news, muita informação que não é fidedigna. Como que está sendo? Qual que é a estratégia correta para você alinhar uma comunicação perfeita nesse momento? Eu acho que dentro dessa situação que a gente está vivendo agora, inclusive até fazendo uma observação sobre isso, sobre o poder de uma comunidade, né? Porque a Abrazel, como instituição, independente de todas as soluções que ela entrega e benefícios para os associados, você conseguir ter um grupo onde as pessoas conseguem compartilhar a ajuda, a gente vê o quanto isso faz a diferença num momento como esse, né? Eu, pelo menos, estou lá no grupo do WhatsApp e acompanho também todos os movimentos, e a gente vê muita gente, de fato, assim, se ajudando, né? Porque nessas horas, assim, não é só a parte comercial, né? Tem a parte humana Sim, do empresário e da comunidade do grupo que nós construímos e estamos fortalecendo ainda mais, né, a partir desse ano. Com relação à parte da comunicação, não só falando da Abrazel, até mesmo falando para donos de estabelecimentos, né? Hoje a gente vive uma era onde as marcas estão com uma tendência de serem mais humanas. isso aí, Mas em situações como essa é que a gente vê se isso está só no papel ou se isso Você está está na na prática, prática. né? Porque todo mundo fala hoje em humanizar a comunicação, humanizar a marca, humanizar o negócio. Então eu acho que essa é uma bela oportunidade dos consumidores de fato entenderem quais marcas são humanas de verdade, né? E a nível de comunicação, há um certo cuidado que as empresas devem tomar com relação a esse momento, né? É claro que assim, o negócio ele não pode parar, mas eu entendo que cada vez mais as empresas precisam seguir esse caminho de ajudar de fato as outras pessoas, né? Às vezes você consegue uma atração comercial muito maior ajudando um concorrente seu do que disputando com ele, né? Então essa troca, assim, ela é um momento oportuno, né? E as empresas devem não aproveitar comercialmente esse momento, mas devem expor o seu nível de humanidade para as pessoas entenderem de fato o valor que aquela empresa tem para a sociedade, né? Lucro é importante, mas na hora que a água bate no peito, né? Quem de verdade, fato está ali para fazer a diferença? verdade. Gente, a gente está gravando esse podcast assim muito pertinho, né? E até poucos dias eu estava na linha de frente, realmente ajudando as pessoas no que eu podia fazer, né? E eu fiquei positivamente surpreendido com a nossa cidade, com a nossa população. Eu sou filho aqui dessa terra, né? Eh, na questão da solidariedade, né? Eu vi profissionais capacitados em TI desenvolvendo aplicativos para facilitar o contato das pessoas que queriam ajudar e das pessoas que precisavam de ajuda. Eu vi empresas, pessoas que não moram mais em Juiz de Fora, mas que têm projeção nacional, usando a sua imagem para poder trazer informação para a nossa cidade. Então, foi assim, nesse ponto foi muito bonito ver Sim. isso. Ô Franciele, e você também esteve na linha de frente. Queria que você falasse um pouco da sua experiência
humana mesmo, né? Porque agora não é mais a presidente da É. Brasel, não é mais, né, o Jefferson aqui, especialista em comunicação, mas qual foi a sua experiência humana nesse momento? Então, no sábado, mais especificamente, foi onde eu no sábado e no domingo foi onde eu mais percorri a cidade. E foi emocionante. O primeiro lugar que eu fui foi ali no bairro industrial, e eu costumo brincar isso aí a gente só vê na televisão e muito mais que agora todo mundo tá no celular, eu só vejo no celular, e quando eu vi aquilo ao vivo, eu fiquei chocada. E pensei, eu nunca imaginei passar por algo similar. Quando eu transitava também, assim, no centro e via aqueles grupos humanitários que não são da cidade, o GRADE que veio para a questão da causa animal, para recolher os animais, eu falei assim: "Meu Deus, Pois Juiz é, de isso foi Fora muito bacana. acabou". Até a nível nesse patamar, quando eu vi a organização da Cruz Vermelha fazendo os movimentos para chegar em Juiz de Fora, eu andava pela rua, assim, dirigindo e eu começava a chorar do nada, porque eu achava que aquilo ali eu nunca ia ver na minha vida, eu não estava preparada para isso. E aí eu chegava em casa, ficava chorando, até agora me emociona, porque é muito forte, é uma energia muito pesada, no sentido de que a cidade está acabando, o que que vai ser da gente? Né? Muita gente, parente, familiar, me ligando e perguntando: é verdade isso tudo? Como é que é? Isso é real o que está acontecendo? Então, assim, para mim foi muito dolorido. E a gente acabou ficando mais isolado, né? Com essa questão de evitar de transitar. Esse primeiro impacto que eu tive com o bairro industrial, para mim, foi chocante demais. Foi muito chocante. E aí eu renovei minhas forças para que a gente tivesse mais estrutura física ali para continuar a distribuir as águas. No domingo, eu fui fazer uma limpeza num condomínio ali do centro, que alagou a garagem e tinha muito barro, então nós ficamos um período ali de quase 5 horas com a ajuda dos moradores do condomínio. Eu sou síndica desse condomínio, o meu namorado ajudando também, para a gente poder conseguir tirar aquela lama toda, né? E começar a trazer um pouco mais de respiro para o espaço. Então, é um aprendizado, infelizmente, o ser humano, de um modo geral, a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor, Verdade. né? Se a gente pensasse mais nas nossas ações, talvez a gente não chegasse nesse patamar. A pauta climática, ela é algo assim que às vezes fala assim, isso está muito longe de mim. Eu estava falando com meu namorado, falei assim, você imagina aqui na nossa cidade, que são aí cerca de 700 mil habitantes, Sim, se cada um jogar um papel de bala por dia, verdade. o que que É isso não vira? E, verdade. e as pessoas, né, de um modo geral, a gente ainda está muito raso nos conceitos ambientais, na separação do lixo. Isso é algo além que impacta o meio ambiente, virou uma fonte de renda para as famílias mais humildes. Eu, particularmente, conheço duas ONGs aqui em Juiz de Fora. Eu implantei coleta seletiva no condomínio que eu moro, mais outros dois condomínios de Juiz de Fora. Aprendi muita coisa que eu não sabia, assim, de como separar o lixo e principalmente como que as pessoas que dirigem essas ONGs pedem pra gente. Olha quantas famílias vivem do lixo. Então, o que não presta pra gente é o arroz e o feijão da mesa do outro. Sim. E infelizmente essa pauta ambiental, ela se tornou uma pauta política, né? O que não É, deveria ser, porque na exatamente. minha visão, a pauta ambiental, ela caminha muito junto com a pauta do desenvolvimento econômico, Sim. né? Não tem como você hoje desenvolver uma região economicamente sem você pensar no impacto ambiental, né? E acaba que a gente paga esses preços, né? Por conta de tanta coisa que tem acontecido. Paga esse preço. A gente tem essas ações simples, vamos dizer assim, que é a separação do lixo. E por outro lado, vamos falar assim: se você vai fazer uma reforma na sua casa, uma modificação em alguma coisa, por que que os materiais ecologicamente corretos têm um preço muito superior? Pois Que é, deveria ser o contrário, é, para incentivar.
a gente ter um meio ambiente. E às vezes você acaba optando por uma outro tipo de utilização de material por causa do custo-benefício. Então, o nosso país ainda engatinha muito Muito, né? nessa questão conceitual. E isso eu acredito muito que vai muito do princípio da educação. Eu falo que saúde é importante. E a gente sabe também que os nossos políticos sempre prezam primeiro pela saúde, mas eu acredito que a educação ela é primordial, vai além da saúde. Porque se você tem educação, se você tem informação, você se cuida e você também cuida do outro. Certeza. Eu acho até que fica como ponto de atenção para alguns empresários, não só do setor, de uma forma geral, que o público hoje, principalmente o público mais jovem, ele tá de olho nessas questões. Sim, Verdade. Não adianta você muito. ter um selo verde colado na parede do seu estabelecimento. Só para Você constar. precisa colocar aquilo em Tem que prática. colocar em prática, né? A geração nova, ela tem muito mais cuidado com isso e está muito mais atenta a isso do que a nossa geração, Sim. por exemplo, né? Como você deu exemplo, né? Juiz de Fora, quase 700 mil habitantes. Se todo mundo, de repente, jogar um papel no chão, como que fica a cidade? E fica também como uma oportunidade para os empresários explorarem mais esse nível de comunicação. E não é a nível comercial, é a nível de realmente, assim, você ter um papel na sociedade que de Sim. fato faz diferença na Faz vida das diferença, pessoas. É. Porque se a gente tivesse mais consciente dos problemas relacionados às questões sustentáveis, de lixo, organização da cidade, enfim, talvez a gente não teria chegado ao ponto que chegou, né? Tem uma frase muito bacana que fala muito sobre isso que você falou sobre a nova geração, né? Que diz que a nova geração ela não busca discurso, ela busca propósito, né? Exatamente. Então acaba que é uma imagem que a Franciele estava falando, me veio aqui, uma das imagens que correram o Brasil e até o mundo foi do mergulhão. Para quem não é da Uhum. nossa cidade, o mergulhão é um túnel que nós Sim. temos aqui na principal avenida da cidade. E ele foi alagado, a água chegou a mais de 2 metros de altura ali dentro do mergulhão. E aquela imagem com o mergulhão alagado, o que você via boiando ali? Milhares de sacos de lixo, de sacolas, né? Então mostra exatamente que o meio ambiente ele pede socorro nesse momento, né? E as empresas têm esse peso, né? Tem Na esse hora de preço, comunicar, porque as peso. empresas comunicam para muitas pessoas. Sim, o poder Então, público o também. poder público fazendo seu papel e as empresas contribuindo também, todo mundo ganha. Certo. Até porque quando a gente se fala empresa, a empresa ela tem uma razão social. E razão social de uma empresa é o porquê dela existir. Propósito, O né? propósito dela existir com aquela atividade que ela tem. Só que isso vai muito além, como o Jefferson disse. Não é só aquela atividade fim, é o papel da responsabilidade social como um todo, inclusive o ambiental. Exato. Gente, a gente está falando aqui, começamos já falando dessa catástrofe que aconteceu na nossa cidade, mas para quem não conhece, Franciele, o que é a Abrazel? A Brasel, ela é uma associação que representa os empresários do setor de alimentação fora do lar. Ou seja, qualquer pessoa que empreende, né, que vive da atividade de vender comida, nós representamos. E o nosso objetivo principal é a defesa desse empresário, seja ele formal ou informal, de lucro presumido ou um microempreendedor individual, ou às vezes nenhuma dessas qualificações, né? Se você comercializa um brigadeiro na rua para complementar a sua renda, Bacana. ali existe a Brasel, porque existe uma fonte de renda De para renda. você sobreviver e isso gira a economia. Engraçado que, desculpa te interromper, mas outro dia eu estava no ponto de ônibus e um casal de jovens estavam buscando aumentar a renda para o casamento, me ofereceu um Um brigadeiro ali, brigadeiro, então né? faz parte também, né? Faz parte no dia a dia, né? No nosso correr aí. E aí, a nossa representatividade vem com esse propósito, principalmente de mostrar para as autoridades, porque a nossa entidade, ela é uma entidade 100% política, porém é partidária. E cabe a nós demonstrarmos essa diversidade de empreender. E aí, cabe tanto ao executivo quanto ao legislativo, tanto na esfera municipal, federal, estadual, ter o cuidado de dialogar antes de propor uma lei, porque ou ela vai beneficiar o grande empresário e vai dificultar o pequeno,
ou ela sobe o pequeno e dificulta o grande. Precisa de um equilíbrio, precisa de ouvir especialistas para se trazer uma razoabilidade na propositura legal, para entender os impactos que isso vai gerar, né, nesses empresários. Então, o posicionamento da Brasel é muito sobre isso. Só que, num próximo nível, vamos dizer assim, a Brasel não fica somente com essa representatividade política, né? Nós temos diversas outras ações que trazem benefícios para quem é associado. Mas esse é o fundamento principal. Por quê? O poder público, ele tem que ouvir as demandas não de um cidadão, porque isso é um privilégio que pode ser para ele, né? E ele tem que a função do poder público é atender à necessidade da sociedade como um todo. E Sim. para isso que existe as entidades, para ter uma representatividade séria e levar as demandas de uma classe organizada e não, vamos dizer assim, a favor de um e em detrimento da sociedade como um todo. Por isso a importância de ser um associado. E aí a gente não existe só a Brasel, existem outras entidades que representam o interesse de quem empreende. Porém, nós somos especialistas, porque a nossa especialidade é para bar, restaurante, lanchonete, food trucks, MEIs, né, que empreende em casa e não está classificada em nenhuma dessas outras que eu já acabei de falar. E cabe a Entendi. nós fazermos sempre esse alerta. Aqui em Juiz de Fora eu tenho um grande acesso na Câmara Municipal, já falei sobre isso na tribuna livre por algumas vezes, né? E eu vejo lá vários legisladores agradecendo porque eles não tinham esse conhecimento. E eles são clínicos gerais, porque eles têm que entender de tudo um pouco. E cabe a nós que somos especialistas pontuar os prós e os contras para que as atividades deles possam de fato atingir um objetivo benéfico, tanto para o empresário quanto para a sociedade. Digamos que eu queira montar aqui um negócio, um pequeno negócio no ramo da alimentação. Como que eu faço para me tornar um associado? Nós temos um site, que é abrasel.com.br. Lá tem um link, um login. Seja associado, clique aqui. Você preenche aquele formulário, isso chega na nossa base e o nosso executivo vai fazer contato para entender melhor a sua empresa, te explicar os detalhes dos benefícios de ser um associado à Brasel. Então, é um processo muito simples, né? Vai lá no Bem tranquilo. site, clica, você vai identificar a sua cidade e aí vai cair aqui na nossa base e o nosso executivo vai entrar em contato. Então, pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá, o endereço certinho do site para que você possa, caso você tenha interesse, se tornar um associado da Brasel. Bom, vamos para frente, né? Olha, qual o tamanho hoje da Brasel na economia local aqui? Qual o impacto em geração de empregos? Quantos estabelecimentos? Tem esse número, os dados, assim, de quantos estabelecimentos inscritos? O que que seria interessante um pequeno empresário se associar? O que que ele consegue ter acesso a crédito, a comunicação? Não sei, estou dando aqui, estou abrindo um parênteses aqui para vocês. Então, hoje nós temos aqui em Juiz de Fora uma média de 4.000 CNPJs formais, mas isso vai muito além, né? E esses empresários, a partir do momento que eles são associados, eles têm benefícios como tarifas de crédito e débito, tarifas nos cartões de voucher, que são os famosos ticket alimentação, né? Que muitas empresas colocam aí no mercado, como a MRS, dá Vale Alimentação, a antiga Embratel, que eu não esqueci o nome que atualmente é, que eu sou da Muda época de da nome antiga direto. Embratel. E esses tickets aí, eles impactam bem nas empresas, né? Nos bares e restaurantes que aceitam. E a gente, aqui na Brasel, nós temos tarifas com taxas menores para quem é associado da Brasel. Tá? Nós temos aí também parceria com a questão de energia solar, que também tem preço diferenciado, para medicina do trabalho, que tem preço diferenciado, empresa de RH, que pode estar fazendo um processo seletivo
dentro da empresa que é o bar e restaurante que quer contratar. Enfim, isso daí são os detalhes, vamos dizer assim, materiais, concretos, que gera economia no caixa do associado. Mas nós temos também aí grandes ferramentas à disposição através do Conexão Abrazel e que são soluções rápidas que está assim na palma da mão do empreendedor. Entendi. E ali tem uma infinidade de informações, desde a construção do cardápio, desde a elaboração do preço do cardápio para ele não tomar prejuízo. Existe lá uma plataforma que, se você quiser, por exemplo, no seu bar e restaurante, aplicar uma pesquisa de satisfação do cliente, está lá disponível para ele de graça, sem custo nenhum. Basta ele preencher algumas coisinhas lá, gera um QR Code, ele imprime, põe na mesa e pede o cliente: acessa esse QR Code e avalia, por favor, a custo zero. Existe também uma outra ferramenta onde ele consegue jogar alguns dados lá e esses dados faz com que ele tenha uma resposta do entorno dele, de quanto, por exemplo, deixa eu ver quanto que o meu concorrente que está aqui a 100 metros, 200 metros, a 2 quilômetros de mim está vendendo a cerveja, a água, quanto que está a porção de filé com fritas dele. Então, isso te norteia Bacana. o seu negócio. Então, nós temos aí muitas ferramentas que são as soluções que a Brasel desenvolve, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aí Sim. dessas novidades, para que possa levar soluções mais seguras e práticas para esse empresário. Bacana. Eu recebi recentemente o pessoal do Sindipan aqui. E o principal, o assunto principal foi o que eles chamam de apagão de mão de obra. Isso. Ou seja, a dificuldade que hoje os empresários têm, além de se ter que tomar cuidado cuidar da questão dos impostos que são altos no nosso Sim. país, da concorrência, enfim, das nuances do mercado, hoje surgiu de uns 5 ou 6 anos para cá o que está sendo chamado de apagão de mão de obra, dificuldade de contratar pessoas. Esse apagão chegou também para os bares e restaurantes? Com certeza. É de norte a sul do país inteiro. Isso daí é o maior gargalo que o nosso setor tem. E, inclusive, junto com o Jefferson, nós montamos uma estratégia o meu compromisso esse ano, enquanto a Brasel, é entrar nessa linha de frente para tentar trazer o máximo de solução possível para esse empresário nesse quesito desse apagão da mão de obra. Ela desapareceu, simplesmente Entendi. desapareceu. E falar assim, porque não tem condição de trabalho? Tem. Porque se a pessoa quiser se desenvolver, ela vai ser bem remunerada por essa escassez. Ela vai ser reconhecida devido a essa escassez. E estou para te falar com toda certeza que vai colocar muito médico, muito advogado no bolso em termos de remuneração. Porque essa escassez gera o quê? Gera, Demanda. E entendi. aí vai acontecer o quê? Tem mercado, tem portas abertas, mas não tem qualificação. Tem até a qualificação, sim, mas o mais difícil é fazer com que a pessoa queira se qualificar. E o nosso setor, assim como o Sindipan, a gente ainda tem que ter uma luta conceitual. Porque tem muita gente que fala assim: eu não dei certo na vida, tô aqui lavando panela dentro desse restaurante, tô aqui dentro dessa padaria tendo que mexer farinha para fazer o pão, e etc, etc. Acabou isso, isso não existe mais. Sempre, em qualquer circunstância que você for atuar, você tem que ter um mínimo de esclarecimento, um mínimo de estudo para poder conseguir desenvolver aquilo. E se você faz diferente, você vai ser reconhecido. E todas as vezes que eu pontuo sobre isso, e eu tenho o máximo de respeito por essa profissão, eu costumo dizer assim: hoje, para você trabalhar como coletador de lixo, você tem que fazer um concurso. Verdade. E isso requer que você tenha um mínimo Mínimo. básico de conhecimento. E por que para você estar dentro de uma padaria, de um bar, de um restaurante, você não tem que ter técnica? Claro que tem. Porque as coisas não são feitas avessas. E o interessante é que a Brasel tem ferramenta para isso, né? Exatamente. Tem Qual que é a ferramenta sua para isso. leitura, Jefferson, desse apagão de mão de obra? Eu acho que, assim, tem várias vertentes, na verdade, né?
o empresário hoje ele precisa, na minha opinião, entender que o mercado mudou. A geração é outra, né? Muito diferente da nossa. Então, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da sustentabilidade e sobre os jovens, né? Então, eles têm muita ligação com isso e também estão de olho na hora de escolher também empresas que eles vão trabalhar. Porque por mais que a pessoa esteja precisando de um emprego, o negócio também precisa ser atrativo, né? Então, hoje fala-se muito de falta de mão de obra no mercado, mas também, assim, o que os empresários hoje têm feito para poder dar uma melhor condição de trabalho para os seus colaboradores? Né? O que ele consegue aprimorar dentro do negócio dele para poder trabalhar a retenção dos colaboradores. E as soluções que a Abrazel oferece hoje, não só essas soluções práticas que, como a Fran mencionou, que geram impacto direto no caixa do empresário, mas estar presente em um grupo que a gente chama de grupo de elite, né? Onde você consegue trocar informações com pessoas e tem exemplos lá de empresários dentro do grupo que possuem uma alta retenção, empresários que têm negócios de tradição aqui em Juiz de Fora. Eles estão dispostos a ensinar e compartilhar informações com empresários que hoje estão batendo cabeça com a equipe de gente que está entrando e saindo, né? Então, o valor percebido em torno dessa instituição hoje, que é a Abrazel, ele vai muito além de um simples desconto numa máquina de cartão. Porque se você for fazer uma conta, você contrata um funcionário hoje, daqui 2 meses ele sai, olha o custo que você tem. Então, se você estar presente em um dos encontros da Abrazel, onde você tem um empresário compartilhando uma informação de valor que vai aumentar a sua retenção, olha o impacto que isso tem no seu caixa em 1, 2, 3 anos. Bacana. Né? Então, isso vem assim, em volta de todos os benefícios. Certo. Franciele, e como existem cursos hoje de qualificação? Uma pessoa hoje ele deseja ingressar no mercado, que eu acho que é um mercado muito legal, muito bacana, pouco explorado e muitas das vezes pouco divulgado, que é o mercado mesmo de gastronomia, de auxílio nos bares, restaurantes, que acaba que é uma coisa muito ligada ao turismo da cidade e também ligado a uma fonte de renda, né, muito representativa. Existem cursos hoje de qualificação para uma pessoa que quer ingressar como garçom, como cozinheiro, enfim, né? Existem sim, mas antes de falar sobre isso, só te passar um dado que o nosso setor ele emprega mais do que a construção civil. Imagino. E, além disso, ele é a porta do primeiro emprego. Quando o jovem sai Boa. para o mercado de trabalho, ele primeiro ele procura um bar e restaurante como fonte de renda. Então, tipo assim, vou aí, eu estou disponível para lavar prato, para lavar copo, que são atividades, como eu disse anteriormente, né, que são classificadas e vistas que não precisa de um treinamento, de ter um mínimo de conhecimento. Quanto à questão dessa capacitação, existe sim. Existe uma infinidade de oportunidades, mais precisamente aqui em Juiz de Fora, né? Nós tivemos aí nos últimos anos emendas parlamentares que foram destinadas com o intuito da gente promover cursos de capacitação. Essas emendas se iniciaram aí nós estamos no 3º ano, ela iniciou com o vereador Marlon Siqueira. No ano passado, nós tivemos aí, além do Marlon, o vereador Melo Casal, que é um grande representante aqui, que aposta também muito no setor, junto com o Marlon, e também o vereador Cido Reis, onde nós tivemos aí emendas parlamentares e os cursos foram 100% gratuitos. E aí nós tivemos formações rápidas, através de workshop, formações mais longas no curso de garçom, aonde eles se formaram, receberam o título, né, o diploma, e nós tivemos o cuidado, inclusive, de cada formação a gente entregar para essas pessoas uma festa de formatura, porque a maioria nunca Bacana. tinha tido a Baita oportunidade. oportunidade Isso. De de repente se é a única formar. formatura que o cara teve na vida. Exatamente. Que De legal repente, isso. não. Foi Foi isso, isso. porque tinha muitas pessoas que choravam e agradeciam, só. porque não teve oportunidade de estudo Olha e tem isso. o primeiro diploma, então ela se sente apta a estar no mercado de trabalho. Tem orgulho de ter recebido isso, entendeu? Para você ter ideia, na solenidade, ela tem uma solenidade igual de uma formatura de 3º grau. E acontece um baile, uma recepção.
com champanhe. A gente pede com que os formandos eles vão vestidos com trajes de gala, Que bacana levam isso. um acompanhante da família para poder participar daquele momento. Então, além da gente entregar o conhecimento, a oportunidade do curso, a gente traz também um sentimento de dignidade para essas Sim, pessoas, que a verdade. maioria são pessoas carentes que estão ali. E isso aí trouxe um certo acalento para o setor, não o suficiente ainda do que a gente precisa, né? Mas aí, fora essas oportunidades dos cursos gratuitos, nós temos muitas entidades em Juiz de Fora que são abertas aí para os cursos. Então, a gente pode dizer empresas como o IGA, o Plenários, a Faculdade de Gastronomia Ensine com preços super acessíveis, que você pode até começar a estudar e depois, quando você tiver a sua primeira oportunidade de um estágio e estiver recebendo, é que você vai começar a pagar. Então, oportunidade tem. Só precisa a pessoa querer enxergar um potencial. Porque o setor de gastronomia hoje, se você olha os programas de TV, a maioria deles sempre tem um quadro de gastronomia. Isso Verdade. quando o programa não é 100% de gastronomia, né? Programas tanto a nível nacional e programas como a nível local. Tá ligado à atividade mais básica do ser humano, né? Que Exatamente. nos faz Exato. humano, né? É. Exatamente. Se você sai da TV e vai para o rádio, você pode ver que as rádios aqui de Juiz de Fora, elas sempre têm uma dica: onde comer bem, aonde ir num bar e restaurante, dica de receita, dica do que vai acontecer, porque tudo que acontece para o entretenimento, ele sempre vai estar acompanhado de comida. Comida, ela se faz presente na mesa desde quando você está triste até a hora que você está feliz, né? Bacana. Se você tá triste por algum motivo, você come para poder extravasar. Se você tá alegre, você vai comemorar, você vai chamar os outros para comemorar. E como é que você comemora? Com É, comida. comida, é Tem que verdade, ter comida, né? sempre tem comida. Ela cria esses laços, né? Exatamente, ela cria laços. E por isso que a Brasel defende muito, porque nós não somos assim, nós somos pequenos, mas quando nós juntamos, nós somos muito e fazemos muita diferença aí na economia e na vida das pessoas, né? Aonde você passar numa rua que tem um bar e restaurante, aquela rua ali, com toda certeza, ela é uma rua mais segura, porque ali tem movimento, tem mais luminosidade, Sim, a vida pulsa. Então, a probabilidade de ocorrências, no sentido de segurança em si daquele espaço, elas diminuem pela metade. bacana Agora, isso. segue para um bairro em que não tem um comércio, em que ele é meramente ali residencial, 100% residencial, que as pessoas não circulam. Vê se você encontra pessoas circulando na rua. Vamos pegar o Alto dos Passos aqui em Juiz de Fora. Verdade. Enquanto os bares e restaurantes estão abertos, os moradores do entorno circulam livremente. Livremente, verdade. Chega lá um dia, que geralmente é uma vez no ano, que é o dia 24 de dezembro, que aí os bares fecham todos. Chega lá 7 horas da noite pra você ver se acha uma pessoa circulando É. na rua. Eu falo isso com propriedade, que eu moro ali, né? Você Você mora mora ali, né? lá. E eu tive comércio ali por mais de 15 anos. Ah, Então eu conheço bacana. bem a É. realidade ali da Eu brinco região. muito com a minha esposa porque no período da pandemia, quando tá tudo fechado, parecia que a cidade ficava mais fria, né? É, Mais escura, feia, né? exatamente. E aí, quando houve a abertura, então aí começou os luminosos e tal, trouxe a sensação de segurança, né, para todos nós. Sim. Então, realmente, além do. A gente brinca aqui que esse podcast, a gente fala muita coisa que é intangível, né? Muita coisa que é É. muito abstrata. E existe essa questão também que não é só o servir, não é só o atendimento de caixa, não é só o ato do garçom tá ali. Existem toda uma série de Existe uma coisas, sinergia em uma torno disso sinergia aí. por trás É. disso aí. É. Pessoal, ó, muita gente assiste. Você chegou até aqui nesse vídeo, assistindo esse podcast, mas ainda não curtiu, não compartilhou e principalmente ainda não se inscreveu no nosso canal. Por favor, faça isso e aproveite essa aula que nós estamos tendo aqui. Gente, vamos para frente que atrás vem gente, né? O que nós temos aí em 2026? Eu sei que a Brasil tem uma agenda de eventos maravilhosos. Eu, inclusive, sou
fã de alguns, né? O que que nos espera em 2026 aí? Então, sobre essa parte de eventos, nós temos aí no nosso calendário, mais para, vamos dizer assim, mais para eventos que a gente envolva a sociedade como um Isso, todo, a gente tem o JF Sabor. que é top, né? Que é um evento da própria Abrazel, né? E que é desenvolvido pela nossa equipe, os nossos executivos. A Marilene é que está sempre à frente da organização desse evento. E aí chegou o Jefferson aí, que deu um upgrade muito grande nesses últimos anos. E o JF Sabor é nosso, né? É um produto nosso. Então, ele faz a diferença tanto para o empresário quanto para a sociedade, que quer ir aos bares, quer experimentar, quer participar para saber quem ganhou, quem não ganhou, qual é o Isso. melhor prato, né? É, E é um festival que, além dessa crescente social, ele tem crescido muito dentro do meio empresarial nosso. O que eu estou querendo dizer? Cada ano que passa, mais bares e restaurantes, lanchonetes, aderem. padarias querem aderir para poder ganhar um troféu, porque esse troféu significa uma qualidade, significa que o JF Sabor atesta um selo de garantia para esse Sim, Uma estabelecimento, não é isso, chancela. Jefferson? uma Uma chancela, né, chancela, Jefferson? exatamente. E o Jefferson é que cuida muito dessa parte aí. Deixa ele Como falar É, um é que é pouquinho sobre. esse? o mais interessante disso, falando mais para o público, que quando o JF Sabor ele tá acontecendo, o Juiz de Fora abre um cardápio novo, né? É verdade. Então você coloca lá É, 60, 60 pratos, 60, 70 pratos diferentes. E eu ainda vou mais longe. Eu pego o carro, eu, minha esposa e minha filha, e a gente vai fazendo um tour na Então, pois cidade é. E às para vezes até ver. mesmo um estabelecimento que você está acostumado aí, que está participando do JF Sabor, que traz um prato novo, você volta lá para poder experimentar aquele prato. E tem casos de muitos estabelecimentos que, inclusive, mantiveram no seu cardápio pratos vencedores, né, do JF Sabor. Para os empresários, eu acho que assim, é uma baita oportunidade para quem está no setor, independente do seu tamanho, não só de atrair mais o público, mas como ganhar um destaque através de um possível prêmio, né? exatamente. Que esse é o objetivo. E isso, assim, como a Fran bem falou, dá uma chancela muito grande para o estabelecimento. E repito, independente do tamanho do estabelecimento, E do tipo de operação, porque tem é, operações que são 100% delivery, ela também pode pois participar. Pode é, participar também. pode, Que Pode. pode, bacana. pode participar. E tem muitos estabelecimentos que são pequenos e ganham, né? Exatamente. Ganham notoriedade, né? Exato, e é uma Nesse virada de momento. chave para o negócio, entendeu? Então é uma baita oportunidade para o setor e para quem ainda não é associado, né? Um dos critérios para poder participar do JF Sabor é ser associado da Brasel. Já aproveita agora o início do ano, porque daqui a pouco a gente vai começar a lançar as novidades do festival e já pode começar a se programar para participar. Já dá para dar uma palhinha do que vem esse ano aí? E aí, Fran? Eu ouso em dizer que dessa temporada toda vai ser um dos mais difíceis, um dos temas mais difíceis desses anos Olha, olha. todos de JF Sabor. No quesito, Talvez elaborar. mais difícil pela facilidade. Exatamente. No quesito empresarial, né? Das empresas desenvolverem o prato dentro dessa temática. Para o público em geral, vai ser algo que vai surpreender muito. Vai. E com toda certeza, porque eles vão ter que se desdobrar. Porque hoje, o que leva a pessoa para experimentar um prato JF Sabor é o nível da criatividade. É o que a pessoa está trazendo de novidade. Não simplesmente assim, com todo respeito, pegou uma batata, salpicou um Um queijo e jogou queijinho uma ali. páprica. Nossa, inovei. Inclusive o público já está mais exigente, né? Muito mais. É. Isso aí é fato. Isso aí, inclusive, é outro gargalo, que se o empresário não antenar, as pessoas não vão a um estabelecimento para comer, elas vão para buscar experiência. Olha isso. E a Isso é verdade. experiência, ela tá desde a hora que o cara pisa até a hora que ele se levanta. E olha a Pra ir oportunidade embora. que o empresário tem de coletar dados reais do É, estabelecimento dele participando só do Sim. festival. Porque acaba que aquilo retorna em pesquisa para ele, né? Exatamente, porque a pessoa vai lá, experimenta um prato, obviamente ela não vai experimentar só o prato participante, né? Ela vai ter uma experiência no local e ela vai avaliar de alguma forma aquele estabelecimento, que tem vários critérios de avaliação na votação. sim. Então, isso também é uma oportunidade para ele poder entender se ele está indo para o caminho certo ou não, entendeu?
Que bacana. Essa questão aí que eu te falei de gerar experiência é um desafio muito grande. Vamos dar um exemplo assim, bem lá, sei lá, além da conta. Pede uma caipirinha e ela chega numa taça como essa que tá aqui, o gelo e o limão. Agora, recebe uma caipirinha num bambu e ela vem sair numa fumacinha e chega aqui em Opa. cima, ela tem um limãozinho que você põe um fogo e aquilo fica saindo depois aquele cheirinho. Quanto que isso não rende de foto, de marcação, de republicação, porque você está gerando uma experiência para esse cliente. E o Verdade. cliente hoje, quando ele vai num restaurante, ele primeiro, quando a comida chega, ele tem que ver o melhor ângulo, a É verdade. câmera tá limpa para Chega a postar, ser até para engraçado. depois É. degustar. E aí tá sujeito até o prato esfriar. Isso quando, que é inclusive algo que a gente fez um trabalho aí há alguns anos, quando o garçom é muito pedido para tira uma foto, põe isso, põe aquilo, lá vem um garçom, não, peraí, deixa eu tirar a foto aí e tal, não sei o quê. Quer dizer, o cara tá vindo para te servir, ele tem que parar, isso demanda tempo, o que compromete também o atendimento de outras mesas. Então, por aí você vê quanta coisa mudou. Então, Verdade. é aquilo que eu falei, você não sai só para comer um filé com fritas ou tomar uma cerveja. Se você quer sucesso, você tem que gerar experiência. E isso não é uma coisa muito simples de se fazer. Exige, assim, muita criatividade, um comprometimento também na divulgação dessa experiência, né? Para que isso possa gerar e despertar ao público uma curiosidade de ir ao seu estabelecimento. É uma pena que às vezes os empresários não dão muita atenção para isso, principalmente quando tá com muito movimento, né? O cara acaba colocando o prato na mesa ali, ou uma porção que seja de qualquer jeito, e ele não pensa nesse exemplo que a Fran trouxe. Uma foto, às vezes, que um cliente compartilha numa Sim. rede social, num stories, e acaba marcando ali o estabelecimento, de forma indireta, ele não consegue mensurar o resultado que aquilo traz para ele. O brand Então, da empresa. exatamente, é um nível Exatamente. de cuidado que muitos estabelecimentos, infelizmente, não dão muita atenção, mas que gera um impacto que é relevante. Então, assim, você precisa ser criativo, mas assim, o básico bem feito às vezes também funciona. Né? Então é muito ruim você chegar num restaurante e chegar o prato na sua mesa e ele vir de qualquer jeito. Esse ano Você já não é sente nem vontade de bater a versão? foto, né? Igual todo mundo Pois é. gosta de fazer. Nós estamos em qual edição esse ano? Essa é a 24ª, né? 24ª? Isso, E vocês dois, vocês veem uma maturidade das pessoas, das empresas que estão participando, do início até os dias de hoje, o pessoal vem melhorando, vem conseguindo, considerando essa questão do brand também, que é muito importante, da sensação e da experiência. Vocês vêm notando um aumento assim, da maturidade do Um comerciante? envolvimento, né? Sim. Bom, eu percebo isso. Se eu for pegar desde a primeira vez que eu estou à frente aqui da Brasel até hoje, é uma crescente. E a cada ano a gente vem melhorando ainda mais, tanto no processo de criatividade quanto no processo de envolvimento desse empresário. Porque quando falta assim 10, 15 dias para o festival começar, a gente reúne as casas participantes para entregar um enxoval de comunicação e a gente praticamente dá um treinamento. E a gente deixa muito claro, a Brasel é organizadora, mas o case de sucesso do festival depende muito mais da ação de vocês do que nossa. Para isso também, a gente sempre tem o cuidado de trazer motivações. E motivações essas que vão desde motivar o colaborador, que é a porta de entrada, né, do restaurante. Então, nas duas últimas edições que a gente teve esse ano, de 2025 e 2024, nós tivemos uma premiação de R$ 5.000 para a equipe que mais se destacasse. Bacana. Então, a gente olha primeiro esse colaborador, porque automaticamente, se ele engaja, se ele oferece, o empresário tem o lucro dele, porque o empresário vende mais, e o colaborador fazendo esse movimento, ele está concorrendo a uma premiação de R$ 5.000. A premiação de casas, por exemplo, com a cerveja oficial do evento. Quem mais vender a cerveja oficial do evento ganhou R$ 3.000 em produto. Se ela vendeu, quem vendeu mais 600 ml, quem vendeu mais de 200 ml ganhou R$ 2.000. Se ganhou isso em R$ 3.000 em produto, quando ele revende isso dentro dele, isso se transforma em quase 10 mil. Bacana.
porque ele está recebendo uma bonificação, ele põe a margem de lucro dele, não pagou pelaquela bonificação, Sim. então ele está ganhando aí em torno de R$ 10.000 a casa, fora o período do festival, com a venda dos pratos. E tem muitas outras premiações aí, né? Na última edição aí nós tivemos cheque presente de um dos nossos patrocinadores aí, que foi um laticínio, né? Então ele deu um cheque presente para os participantes também, de primeiro, segundo e terceiro lugar. Tivemos aí também uma bolsa de estudos de formação superior do curso de gastronomia da Ensine. Então, uma empresa que ganhou, que foi a Alfar, ela destinou essa bolsa de estudos para a colaboradora dele, que está cursando, né, o curso de gastronomia 100% gratuito. Então, a função da Brasel é essa. A gente cuida do festival muito mais nos bastidores. A gente trabalha 1 ano, né, Jefferson? Sim. Incansavelmente, para que ele fique pleno durante 40 dias na cidade. Mas, além desse envolvimento com a sociedade como um todo, é nossa obrigação primordial também cuidar desses empresários, dessas empresas participantes. Bacana. Nós temos um case de sucesso numa cidade próxima aqui, uma cidadezinha próxima aqui de Juiz de Fora, que é a cidade de Tiradentes. E lá você tem um festival de cinema e um festival gastronômico, que já faz parte já do DNA da cidade. Sim. Eu acredito que o JF Sabor ele já está chegando nesse patamar de fazer parte da cultura mesmo local aqui. A minha pergunta é, o poder público de alguma forma participa ou é só mesmo uma iniciativa da Brasel? O poder público nos últimos anos tem participado muito, e eu posso te falar com efetividade. Se o poder público não apoiasse, estaria muito mais difícil para a gente alcançar esse patamar. E esse apoio ele vem tanto do legislativo, principalmente, a partir do momento que a gente começou a ter possibilidade de receber as emendas parlamentares. E também com o apoio da prefeitura, a partir dos editais que são feitos através da Secretaria de Turismo. Então, isso proporciona para a gente uma possibilidade de saber assim: a gente tem um ponto de partida seguro. A gente começa com o que tem. E o que dá para a gente colocar mais aí? Aonde que a gente vai buscar a cereja do bolo, né? Então, essa questão do poder público, ela tem sido fundamental, porque é o que traz para a gente um terreno firme, Uma base uma segura, base né? segura para Que poder vocês não startar. começam do absoluto zero, né? Já tem- Exatamente. Porque eu peguei fases em que a gente tinha que começar o JF Sabor do nada, do zero. Teve uma edição que eu fiz, se não me engano, foi a primeira, obviamente, quando eu estava na gestão da Brasel. Eu fiz um JF Sabor 100% na base de permuta. Eu não tive um centavo. Era trocando tudo. A ponto de, assim, sua empresa que tem isso assim, eu preciso de tantos quilos dessa carne aqui, tantos molhos disso aqui, para poder fazer um evento de encerramento assim, assim, assado. E era nesse sentido. Agora, hoje não. Hoje a gente tem um festival aí que custa quase R$ 500.000 Imagino. para 40 dias. E ele está numa crescente, né? E tem um Exatamente. impacto, assim, absurdo na economia local também, né? Sim. A Então, resposta, isso a gente tem essa esses devolutiva, dados. ela é real, É. né? Vem- Ao vem- mesmo É. tempo que o o poder público chega junto, exato. Chega mas- junto, tem. Porque durante o JF Sabor, nós movimentamos cerca de R$ 1 milhão durante 40 dias, levando-se em consideração a comercialização dos pratos. E quando o sujeito está ali comendo o prato, ele não consome só o prato. É verdade. Ele bebe alguma coisa, ele pede alguma coisa além do prato do festival. Então, se você parar para pensar que esses números de quase 1 milhão durante 40 dias, levando-se em consideração o consumo de um prato, pelo menos, é muita É coisa. muita coisa. Ele Sem contar né? o impacto indireto, né? Indireto, Ah, né? Que sim. são clientes que vão para poder Sim. experimentar um prato que Sim. chamou atenção no festival e depois retornam. Até porque, se não me engano, o valor do prato que faz ele tem um valor reduzido, né? Ou não? Não. Né? No caso do JF Sabor, não, porque nós temos uma diversidade. Ah, sim. E aí a gente tem padarias, a gente tem restaurantes mais
rebuscados, temos lanchonetes, temos restaurante japonês, temos, vai lembrando aí, Muito Jefferson, democrático, né? pizza, tem a Certo. parte de massas, então fica muito difícil a gente precificar. Por quê? O que a gente coloca é o quê? Você no JF Sabor, você pode ir numa padaria, que às vezes você vai encontrar um produto lá, uma broinha de R$ 6, mas você pode ir num restaurante ter um prato à la carte para 2 Ah, sim. pessoas de R$ 200, É. Entendi. entendeu? Bacana. E aí pra gente ter essa questão de preço fixo não é possível. O preço fixo é uma característica da comida de boteco. E aí é importante a gente ressaltar enquanto entidade que a Brasel é organizadora do JF Sabor, mas nós estamos sempre presentes, participando institucionalmente de outros eventos que acontecem na cidade, dentre eles a comida de boteco, o Festival de Torresmo e Costela, a Festa Isso eu sou das especialista. Nações, Bom demais, né? exatamente, né? E tá chegando, daqui Tá a pouco ele tá chegando? chegando aí. O evento da Festa das Nações, o seu mercado, tem um também de queijos e vinhos, que é elaboração da Thaís, do Convention. Então, isso tudo movimenta, isso tudo é movimento gastronômico. E se tem movimento gastronômico, tem comercialização, tem a Uhum. Brasel. É. Existe um circuito, por exemplo, do período X do ano até o período, o circuito gastronômico de Juiz de Fora, já existe estabelecido? Ô Jefferson, não existe isso do jeito que você falou, mas existe assim uma comunicação que é uma dificuldade que a gente ainda encontra, né? É de tentar estabelecer isso, mas a gente conversa muito com os produtores de eventos. E eu estava falando com um desses produtores no final do ano, e a gente fazendo uma avaliação de 2025, eu fiquei assustada, principalmente no segundo semestre, a quantidade de festival gastronômico um em cima do outro. É. Além desses que eu citei para você, a gente ainda teve o Festival de Comida Gigante, teve o Festival do Morango, teve um outro festival de costela que aconteceu no Independência Shopping, teve o Festival Combina, Uhum. e eu me lembro que eu ainda brinquei com o Jefferson, eu falei assim, gente, em novembro, geralmente, depois da segunda quinzena, a gente só ouve o badalo do Papai Papai Noel. Noel, né? E agora a gente está aqui vendo o festival gastronômico e o Papai É. Noel junto. Isso é inédito. Então, existe também uma discussão entre os produtores de evento, porque precisa ter um cuidado também da saturação. Sim. O mercado está suportando isso tudo? É. Será que todos esses eventos cumpriram com seu papel, que é trazer lucratividade, que é trazer o entretenimento? Por quê? O ticket médio desses eventos não é assim tão barato. E às vezes a pessoa vai optar, então não enche nenhum, não enche nem o Enche, outro. E para quem chegou na cidade e que É quis difícil a investir, população produzir, absorver entendeu? tanta coisa às vezes, né? Já que a gente tá falando E de comida, acaba se exatamente, canibalizando ali, né? É, é. exatamente. Então, assim, é muita coisa, precisa realmente de ter um certo cuidado, né? Agora, em 2026, a gente já tem, assim, algumas datas já previstas de quando vai acontecer o quê, né? Dentro dessa linha que são os eventos mais tradicionais e recorrentes, nessa listagem que eu falei, que eu até esqueci de falar também, da festa alemã, que é uma Tem outra também, que é É. grandiosidade, né? tradicional aqui. Exatamente. Então, assim, pegando toda essa seara de eventos, a Abrazel sempre procura estar presente. Porque ali tem empresários, tem pessoas que vivem dessas atividades, que a gente costuma dizer que são os barraqueiros. Eles são itinerantes. Certo. Muitos deles estão na Festa das Nações, que está no Torresmo, que está no seu mercado, que vai estar lá no Salcio com a festa alemã e por aí vai. E são empresários do mesmo jeito. Então, a importância da Importante. Brasel está aí, mesmo não sendo ela uma produtora de eventos, que é uma coisa que é muito importante para você que está nos assistindo aí, é entender que a Brasel vai muito além do JF Sabor. Porque quando o JF Sabor acontece, todo mundo acha que a Brasel só produz eventos, mas não é só isso. É tudo isso que a gente conversou aqui no podcast. Bacana. Ô, Jefferson, como é que é gerenciar a comunicação disso tudo aí, dessa entidade tão importante aqui para nossa cidade? Ah, cara, eu falo assim, eu sou suspeito pra falar, não é nem porque a Fran tá aqui, mas o JF Sabor é um dos maiores cases que nós temos na agência, né?
Porque o nosso principal objetivo quando a gente pegou esse projeto foi primeiro fazer uma mudança da marca, né? É uma marca super tradicional em Juiz de Fora e região. A gente pegou o JF Sabor, se eu não me engano, na 20ª edição, 20ª ou 21ª, se eu não me engano. A gente fez toda a mudança a gente fez um novo projeto de branding, né? Para poder atualizar o JF Sabor para aquilo que o mercado hoje pedia. E, ao mesmo tempo, a gente iniciou um trabalho de marketing digital com um fortalecimento maior, buscando sempre envolver não só a Abrazel como instituição, não só a marca JF Sabor como festival, mas envolver mais o público, o povo, né? Que é as pessoas que estão na rua e consomem o festival de fato, né? Então, eu falo isso assim com bastante orgulho em ter a Abrazel como um dos nossos clientes na agência e também o JF Sabor, porque a gente, graças a Deus, está a cada ano subindo um pouco mais o nível, Isso aí. né, a nível de resultado. E assim, é claro que é um trabalho em conjunto que envolve muitas pessoas, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Bacana. Franciele, como que você chegou a ser a presidência da Abrazel Zona da Mata? Como é que foi essa história aí? Teve uma história de superação? Aqui a gente brinca que tem a história do herói, né? Teve algum ato de heroísmo? Como é que foi isso? Então, há muitos anos atrás, eu fui associada da Brasel, assim como sou ainda, né, mas eu não sabia nem para que lado ia. Só era associada à minha empresa lá para, tipo assim, estamos aqui, mas não imaginava nada do que seria. Aí um dia eu do nada simplesmente falei assim: "Ah, quem sabe um dia eu acho que eu gostaria de ser presidente dessa entidade". E aí, eh, eu conversando com a presidente em exercício, que era a Carlinha lá do Espeto e Companhia, e ela começou a me chamar para ir em algumas reuniões, eu comecei em algumas reuniões com ela, mas assim, totalmente alienada, sem entender nada. Mas ia, de corpo presente, mas ia. E aí teve uma determinada reunião que era para definir uma chapa e falaram assim: ninguém queria ser vice. E aquela discussão tava lá correndo à solta, aí eu virei e falei assim: gente, vamos passar para a próxima pauta? Põe meu nome aí, segue. E aí aconteceu que, nesse segundo mandato da Carla, ela não conseguiu terminar por questões de saúde e, de repente, esse negócio caiu no meu colo. Ela me ligou e falou assim: "Ah, eu tive que renunciar, você vai assumir?" Eu: "Hã? Você tá doida? Não é possível, você tá de brincadeira comigo". E aí eu tremia igual vara verde. A minha primeira iniciativa foi ligar para minha terapeuta. Ó, Aí eu: "Márcia, que você não sabe o que que aconteceu. Foi isso, É porque isso, é uma isso. baita é uma responsabilidade, velho. responsa O que gigante. que eu vou fazer? Eu não sei nada disso, eu não sei nem para que lado vai, o que que a Brasel faz, eu não sei nem o que que é a Brasel Minas". Aí ela: "Calma, pelo amor de Deus, calma. Primeira coisa, é a sua vontade?" Eu falei assim: "Ah, eu acho". Aí ela: "Então é por direito seu. Então você vai falar que você vai assumir". Eu: "Mas o que que eu vou falar para os outros? Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer boleto, como é que eu vou olhar a conta?". A gente se apega às coisas minimalistas, né, Certo. parece que a gente cai num grau de ingenuidade ali absurdo. Aí ela: "Você vai pedir um prazo para você entender qual é a realidade e apresentar para eles". E assim eu fiz. E aí na hora que eu sentei junto com o conselho e tal, eu estava assim por fora muito plena, mas por dentro eu estava assim: "Meu Tremendo igual Deus vara do céu, verde. eles vão me engolir viva". E aí começou a dar certo. E a partir disso eu tomei conhecimento das coisas, eu decidi, ir até Belo Horizonte, entender melhor o que que era a entidade, o que que era a tal da Brasel Minas, ver o que que eles faziam, né, para a gente fazer um pouquinho diferente também. E assim foi, deu certo. Eu não sei se eu já tinha falado para o Jefferson, mas quando a gente também recebe os feedbacks, principalmente de pessoas que a gente admiram, que nós admiramos, né? No meu caso, eu lembro que uns 3 ou 4 meses depois eu recebi uma ligação do João do Fátima Buffet e ele me elogiando.
E coincidentemente foi no meu aniversário e foi muito gratificante para mim ouvir de uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, né. Ele falou assim: "Eu quero te pedir desculpa por não ter enxergado seu talento. Você era um talento esquecido, que ninguém via. Você tá de parabéns pelo que você tá fazendo nesse trabalho enquanto a Brasel. E o que você precisar de mim, eu tô junto com você. Tá sendo admirável de ver, aonde você tá levando a nossa entidade". E ali para mim foi o que eu precisava. E logo depois, nesse mesmo conteúdo, foi o Sérgio do Procopão, que eu também admiro demais e respeito muito, foi ele ter falado que na história da Brasel não existiu um presidente que tivesse as ações que eu tive, e tão logo que eu assumi, eu passei pelo desafio da pandemia. E aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida, né, administrar tantas dores e eu como sendo, assim, a fonte de solução do desespero de todo mundo. Eles se agarravam em mim e eu, assim, com aquele sentimento de que: que eu posso fazer por essas pessoas que estão acreditando em mim?". O que dava para eu fazer, eu fazia, mas tinha muita coisa que não dependia da minha pessoa, né. Então esse foi para mim o maior desafio, mas de um crescimento, assim, gigantesco, como pessoa, como ser humano e principalmente pelo legado que eu posso deixar para esse setor que eu amo tanto. Tenho muito orgulho de fazer parte dele. Eh, eu sou formada em direito, mas não atuei tanto, atuei por 3 anos, e quando eu me encontrei foi dentro do bar e restaurante, fazendo comida principalmente, dentro da cozinha, que é o meu maior prazer, que até hoje eu faço isso. Mas de uma forma mais comedida. E é o momento que mais me dá prazer, é o momento que me sustenta, é o é o momento que eu consigo enxergar e entender e acolher a dor desse associado, porque eu já estive boa parte no lugar deles, mas por uma opção de qualidade de vida, eu mudei o meu comportamento em relação ao meu negócio atualmente. Mas quando eu vejo o desespero deles em várias ações, eu falo assim: "Eu já estive nesse lugar e eu compreendo". Bacana. E aí eu procuro compartilhar as mudanças que eu fiz, né, para ter mais qualidade de vida, que era uma coisa que eu não tinha, e viver melhor. Então hoje eu tô na Brasel, ela é algo que é uma paixão, é um amor, é uma entrega que eu faço imensurável e por um grande prazer, porque eu quero ajudar o outro, principalmente porque eu conheço cada pedacinho dessa história de cada um deles. Bacana, que história, né? Que aula para todos nós aqui. Bom, gente, estamos chegando no final, mas eu quero contar para vocês. Esse podcast, ele nasceu da seguinte maneira: o conceito do BPN nasceu o seguinte: estava eu e meus amigos numa academia e a gente já treinava nessa academia há mais de 10 anos. Então chegou um momento que a gente já tinha testado todos os equipamentos, né? E aí alguém falou assim, gente, qual que vai ser o próximo nível? Que seria a gente sair daquela região de conforto nossa ali, daquela zona de conforto e encarar outros desafios. Eu peguei essa frase, falei assim, não, vou usar essa frase aí. E daí surgiu o bora para o próximo nível. Franciele, qual é o próximo nível da Abrazel? Vamos ter 3 próximos níveis hoje. O próximo nível da nossa entidade aqui é trazer resoluções para esse empreendedor, cada vez mais, para que ele possa se sentir cada vez mais seguro, e essa palavra segurança faz parte da nossa missão enquanto entidade, visto que nós vivemos num país de instabilidade, o que gera um temor no crescimento, no investimento. Então a Brasel ela vem numa construção de soluções de negócios que não ficam assim só até a porta. Nós estamos levando soluções
para dentro do estabelecimento dessa pessoa, o que vai gerar mais confiabilidade para o crescimento dessa empresa. Isso tudo vem através de ferramentas de tecnologia que estão disponíveis através do nosso Conexão Abrazel, porque é o que a gente acredita. Quanto mais esse empresário conhece o negócio dele, mais seguro ele se sente para dar o próximo nível nessa empresa. Então, esse é o nosso compromisso aí do próximo Bacana. nível da Vou voltar em Abrazel. você aí, Jefferson. Qual é o próximo nível da comunicação empresarial? Vamos dizer, da comunicação empresarial. Nós estamos no meio da transição de uma geração, né? A chamada geração Z, às vezes tão criticada, né? Mas qual que é o próximo nível da comunicação empresarial? Então, o nosso objetivo, inclusive, a partir desse ano na agência, é trabalhar mais próximo dos nossos clientes a fim de construir marcas que são mais humanas, Humanizar, né? né? Não é só uma tendência de mercado. Eu acho que, justamente, obviamente, por conta da mudança de geração, isso se torna mais presente, mas eu acho que todo negócio deveria vir com essa premissa, né? Com esse propósito de fato, assim, gerar uma conexão mais próxima com seus clientes, né? Um nível de profundidade não só a ponto de atender, vender, enfim, o lucro ele é necessário, mas fazer que o seu negócio faça a diferença de fato na vida das pessoas. Então a gente tem trabalhado bastante e esse é um dos meus principais pontos de atenção, estando à frente da agência esse ano, na construção de marcas que sejam mais humanas, que gerem mais conexão com o seu público. Bacana. Franciele, você é empresária, é presidente da associação, né, da Abrazel. Qual é o próximo nível da Franciele? Como eu te disse aqui antes de começar, essa é a fala mais difícil, porque falar da gente mesmo é um desafio, né? E principalmente agir por nós mesmos. Mas o próximo nível da Franciele, dentro das minhas metas, é ser reconhecida como uma grande empresária desse setor e principalmente pelo trabalho realizado frente à Brasil, para que esse trabalho possa realmente, de fato, impactar e gerar mudanças na vida das pessoas. Porque se foi capaz de mudar a minha vida, Com com certeza. certeza pode ser que a gente consiga mudar a vida do outro. Pessoal, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos outros episódios que nós teremos aqui. E para vocês, pessoal, olha, obrigado por nos assistir até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas lá, também é importante para nós. E, como eu sempre digo, bora para o próximo nível.